Abra sua Bíblia em Apocalipse. Vamos encerrar hoje? Vamos concluir o nosso estudo hoje? Glória a Deus. Bom, Apocalipse, 7 sessões. O Apocalipse não é um livro cronológico. Você não lê do capítulo 1 ao capítulo 22, achando ou concluindo que é sucessivo. Entendeu? Por isso que quando você lia Apocalipse, você não entendia. Então não é um livro cronológico. É um livro que começa e acaba, começa e acaba, começa e acaba 7 vezes. Já vimos isso? Guarda isso na sua memória, no seu coração, porque Apocalipse é um livro lindíssimo. E é tão sério que no capítulo 22, né, tem uma palavra explícita sobre ele, né? Lá no 22:6, né? É uma palavra explícita sobre este livro, né? Vamos ler esse texto para que você recorde. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Então ele está falando que esse livro é igual aos demais livros, né? Estas palavras, estas que ele acabou de dizer, não é toda a Bíblia. Lógico que toda a Bíblia é, mas nesse caso aqui ele está falando desse escrito. Estas palavras, estas do Apocalipse, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, o mesmo Deus que falou Isaías, Jeremias, Abacuque, Amós, Jonas e tudo mais, é o mesmo Deus que está falando Apocalipse, estas palavras, né? Então, para mim foi, dessa vez, meditar em Apocalipse foi desafiador. E espero que você de vez em quando leia o Apocalipse. E quando você ler o Apocalipse, então se lembra, você não lê do 1 ao 22 assim, em uma sucessão de fatos, né? Espero que você tenha marcado em algum lugar, e se não marcou, vai lá na internet e pega, né? Então nós temos primeiro 7 igrejas, depois nós temos 7 selos, 7 trombetas, o dragão é as 7 vozes, as 7 taças. Cada uma dessas aqui é um ciclo que é fechado. Começa no capítulo 1 e para no capítulo 3, começa no capítulo 4 e para no capítulo de número 7, começa no capítulo 8, acaba no capítulo 11, começa no capítulo 12, acaba no 14, começa no 15, acaba no 16, começa no 17, acaba no 19, começa no 20, acaba no 22, 7 vezes. E não é porque o número 7 é místico não é isso, é porque é assim mesmo, está dividido lá, como nós estudamos aqui. Então quando você for ler, leia assim, tá bom? Aí você vai entender muito melhor. E quando você lê assim, sabendo disso e lê de uma vez só, fica muito bom. Aí você não vai cair mais naqueles erros. Ah, mas parecia que a terra tinha sido destruída. Puxa, o céu já tinha vindo. Puxa, Jesus já tinha buscado. Porque isso acontece várias vezes no Apocalipse. Não acontece uma vez só. No Apocalipse mostra 7 vezes Jesus vindo. Não é que ele vem 7 vezes, mas é repetido, ele repete o mesmo texto com detalhes diferentes, tá bom? Então já que eu penso em concluir hoje, é bom que eu fale isso. 7 ciclos. É assim que você lê. Você não lê de forma cronológica. Isso não sou eu falando não. Os maiores especialistas, os maiores estudiosos falam isso. Não é coisa da minha cabecinha, da minha cacholinha, que fui lá e vi e acho que está certo. Não, isso aí é os estudiosos ortodoxos, que são os mais profundos na escritura, os ortodoxos, né, os mais profundos, eles também pensam dessa mesma maneira também, tá bom? Pode variar uma coisa ou outra, mas é assim que a maioria pensa. E assim, e provando aqui, né? Já provamos aqui, fica muito mais compreensivo a leitura do Apocalipse, que é um livro tão tremendo. Então chegamos no capítulo 22. Depois de pragas, pestes, terremotos, dragões, besta 1, besta 2, Babilônia, cai Babilônia, acaba com a Babilônia, aquela praga toda, aquela doença toda, vimos passo a passo. Chegamos no capítulo 22, novo céu e nova terra no capítulo 21, no capítulo 22. Novo céu e nova terra é a igreja. E aí na nossa mente física a gente pensa que é sempre um lugar físico geográfico. Não é um lugar físico geográfico, é a noiva, como nós provamos aqui. O novo céu e a nova terra é o povo,
É a noiva do Cordeiro, é a Nova Jerusalém, é o povo. E aí no capítulo 22 estávamos vendo as características, caráter desse povo que vai morar no céu, que é o novo céu, que é a Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Então, quais são as características? Quais são as ações desse povo que vai morar no céu? E o primeiro que eu tenho que repetir sempre é um povo que guarda a palavra, que ama e que guarda a palavra. Porque hoje em dia as igrejas evangélicas não querem mais saber da Bíblia. Você pode não gostar do que eu estou falando, mas as igrejas evangélicas hoje não gostam da Bíblia. O povo vai para receber cócegas, vai para receber motivação, vai para ganhar um pouco mais de dinheiro, vai para receber uma cura. E porque querem uma cura, tem um monte de enganador por aí. Eu creio em cura, eu creio em cura, eu creio em milagre. Como eu creio em milagres? Agora, esses milagres que você vê aí na televisão, eu não creio neles. Não passa de sugestionamento humano. Os que fazem hipnose fazem o mesmo. Então o povo evangélico hoje é um povo que não gosta da Bíblia. Eles não amam a Bíblia, eles até têm a Bíblia, mas não amam. O povo que vai ser a Nova Jerusalém é um povo que ama a Bíblia. A Bíblia, o povo de Deus tem dois fundamentos: oração e meditação. O Senhor Jesus, quando chamava a atenção dos fariseus, ele falava assim: vocês erram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que foi que os antigos judeus erraram? Porque se afastaram da Escritura e se afastaram da oração. Porque quando eu penso em poder, eu só posso pensar em oração. Alguns pensam em poder, pensam em expulsar demônio. Para expulsar demônio eu só preciso do nome de Jesus. Só do nome de Jesus, mais nada. Aí alguns correm e pegam aquele versículo: essa casta de demônio não sai, senão por força do jejum da oração. Aí acha que o que dá poder é jejum e oração. Nunca foi. Nunca foi. Jejum e oração, jejum e consagração, faz você se aproximar. Se você se aproxima em jejum e oração e não fala o nome de Jesus, não valeu nada. Você não está gostando do que eu estou falando, não? Posso fazer nada. Então a igreja de Deus, a igreja verdadeira, não esse montão de igrejas que tem por aí, mas a igreja de Deus tem a Escritura de um lado e joelhos calejados do outro lado. Essa é a igreja, é a Nova Jerusalém. É a que vai enfrentar essas pragas que nós vimos aqui no Apocalipse, esses terremotos, esse dragão, as bestas do Apocalipse, a Babilônia que já está aí. Do contrário, você não consegue nada. Por que os cristãos hoje são tão dodói? Imagina se Jesus viesse aqui hoje e falasse assim: olha, falasse assim para você: ó, eu não posso dar bênção para cachorrinho. Muito que ir embora da igreja, muito ir embora. Me magoou, me entristeceu. Os cristãos não aguentam ouvir a verdade hoje. O Senhor chegou para aquela mulher e disse: ó, eu não posso pegar o pão dos filhos, pegar a bênção dos filhos de Deus e dar para cachorrinho. Aquela mulher fez, desistiu? Aquela mulher chorou? Ficou magoadinha? Pois os cristãos de hoje ficariam. Os pastores de hoje que sobem no púlpito e que não agrada, são apedrejados, não com pedra lá de matéria da terra. A igreja que vai ser a Nova Jerusalém, cheia de glória, é uma igreja que guarda a palavra. Não é alguém perfeito, é muito importante frisar isso. Não é alguém perfeito. Inclusive o Apocalipse fala que nós somos santos por causa do sangue. A minha santidade não está baseada na minha justiça. A sua santidade não está baseada em que você faça alguma coisa. A minha santidade e a sua santidade está baseado no sangue. Lá no Apocalipse 7, aquela grande multidão que é o fim do segundo ciclo, né? O fim do segundo ciclo, aquela multidão que vem da grande tribulação. E os cristãos de hoje não querem nem falar, né? Os cristãos hoje creem em deixá-los para trás. Os cristãos hoje creem em deixá-los para trás.
Crer nessa porcaria aí que tá tudo errado. Os deixados para trás. Um montão de gente sobe, um punhado fica aqui, e esse punhado vai ter que ralar para ser salvo. Salvação é só através do que Cristo fez. Não é do que eu faço. É só do que Cristo fez. Aí parece que Deus é doido. Deus tem um plano. Salva a gente pela fé, pela graça, por meio da fé. E aí aqueles que caíram, que fraquejaram, aí ficam aqui. E aí tem uma segunda chance, uma segunda chamada, um segundo tempo. E aí esse povo vai ralar, vai ser perseguido, papo furado. Deus não tem dois planos. Deus ele não caducou não. Ele tem um plano só. E a salvação é sempre do mesmo jeito, desde Gênesis. É porque tem uma teologia aí que fala da consciência, a inocência, a consciência, primeiro pacto, segundo pacto, terceiro pacto, quarto pacto. Aí tem uns pregadores famosos aí que ficam nessa onda. Mentira! Os ortodoxos não pensam assim. Os biblistas não pensam assim. Mas tem aí a onda das 7 fases, né? Inocência, consciência, primeiro pacto, segundo pacto, pacto abraâmico e pacto não sei da onde, não sei o que, não sei o que. Conversa fiada. Só tem um plano. O Cordeiro foi morto por nós. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. O plano é um só, por meio de Jesus, sempre foi. Abraão foi salvo através de Jesus. Moisés foi salvo através de Jesus. Amém, irmãos? O plano é um só. Mas tem uns ensinos muito doido por aí. Tem uns ensinos meio que punk por aí, é loucura pura. Mas como é tudo encaixadinho, você acha bonito. Então precisamos acordar. Então o povo é um povo da palavra. É um povo da palavra. E aí, para resumir, para a gente entrar na aula de hoje, tá bom? Para a gente resumir e já fechar a aula de hoje, eu vou só repetir os 2 tópicos aqui. Primeiro ponto que nós vimos aqui dessas pessoas que vão morar no céu. Primeira coisa é a questão de guardar a palavra, né? E aí dividimos isso em 5 pontos. Depois falamos sobre estar preparado para o julgamento, né? Preparado para o julgamento. Esse juiz vai vir, né? Que nós lemos aí a partir do verso de número 12. Ele vem, ele tem o galardão. Depois ele fala: bem-aventurado aquele que lavar as suas vestiduras no sangue. Então, esse é o segundo ponto, estar preparado para um julgamento. Um julgamento. Alguns nesse julgamento vai ser condenado. Nesse julgamento, uns vai ser condenado e outro vai ser galardoado. Nós, os cristãos, não seremos julgados para condenação. Os cristãos não passam pelo julgamento para condenação. Os filhos de Deus passam pelo julgamento das obras, para ser galardoado. Obras não nos levam para o céu, obras nos trazem galardões, amém? Obra não leva você para o céu, você leva as obras para o céu, amém? Já vimos isso também, vou repetir. As obras, as suas boas ações não te levam para o céu. O que te leva para o céu está aí no versículo 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amém? Então as obras, as boas ações não te levam para o céu. É o sangue que te leva. Mas o salvo leva as obras. Tá bom? Levam as obras. Apocalipse 14, 13. Depois disso eu vi os mortos. Apocalipse 14, 13. Eu vi os mortos. E as obras os acompanham. No final do texto. As obras os acompanham. Então, obras não me levam para lá. Mas para lá eu levarei. Eu, Clóvis, você, fulano, ciclano, beltrano, leva as suas obras. E essas suas obras serão provadas. Não é você simplesmente ter feito uma coisa bonitinha. Essa coisa bonitinha você tem que ter feito inspirado por Jesus. Por isso que muitos homens bons aí, que fazem boas obras, não fizeram nada. Tudo que os homens ricos fazem de bondade não quer dizer nada, porque só quer dizer alguma coisa se eu fizer inspirado por Jesus. Inspirado por Jesus, olha para cá, inspirado por Jesus, dar um copo d'água para quem tem sede, você tem galardão. Só esse, amém?
inspirado por Jesus, um copo de água que você dá a um sedento, já tem galardão por isso. Nosso problema é que muitas vezes nós temos a inspiração e não o fazemos. Então obras não te levam para o céu, mas você é salvo, você é liberto, você é filho de Deus, leva as obras e as obras serão galardoadas. Então, passaremos pelo julgamento. Julgamento de obras, não de salvação, porque o que me salva é estar lavado no sangue do Cordeiro. Aí depois vimos os tópicos como juiz, segundo as obras, as qualificações. E aí eu quero só, para concluir, eu quero só ler de novo com vocês o verso 11. O verso 11, aí vamos para o terceiro tópico final. O verso 11 do capítulo 22. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda fazendo a imundície, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Leram comigo? Viram aí? Olha de novo lá. Continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Olha para mim. A interpretação que se dava a isso aqui, então é assim: nem adianta pregar, porque o injusto vai ser injusto mesmo, o sujo vai ser sujo mesmo. Não é isso. Isso daqui é o seguinte: depois de tudo, do lado de lá, depois que passar pelo juízo, não tem mais chance. Depois que formos julgados, sentenciados, presenteados, galardoados, depois disso, o injusto não terá chance, vai continuar a eternidade injusto. Não é que aqui na terra agora, aqui, a gente tem que, não pode pregar para o cara sujo, porque ele é sujo mesmo, vai continuar sujo. Então eu só queria retomar isso para ficar frisado isso aqui, porque isso aqui eu já vi umas orações loucas aqui já, nesse texto aqui. Oh meu Deus, que o injusto continue injusto. Não! Não! Ah meu Deus, que o pecador continue pecador. Não! Pelo amor de Deus! Eu já ouvi essas orações já, irmãos. O imundo continua imundo. Não! E de pregar o evangelho, como é que pode ser isso? É contraditório. Não, isso aqui é assim, ó. Depois de tudo, depois do juízo, do julgamento, depois que alguns foram condenados e alguns foram galardoados, depois de tudo, terá injustos de um lado condenado e terá justos. Os injustos continuam injustos, os impuros continuam impuros. E quem ali foi justo não tem mais perigo de cair, amém, irmão? Por essa aí você tem que dar glória a Deus, hein, irmão? É ou não é? Depois de tudo, não tenha medinho não, sem medinho. Será, pastor, que depois lá, com os anjinhos bonitinhos lá no céu, será que eu vou cair da fé? Não cai não. Fique em paz, diga para o seu vizinho, fique em paz, irmão. Fique em paz. Depois não cai mais não. Irmão, quem passa por essa barra aqui, olha, irmão, é tentação, provação, assédio para as mulheres, assédio para os homens, é dinheiro que é oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Meu irmão, passou por isso aqui, lá é só beleza, irmão, é só maravilha. E sem essa também, por favor, tá bom? Para de achar que no céu é tudo branquinho. Tem uma mania de achar que o céu vai ser o lugar mais colorido, meu irmão. Olha, irmãos, se os amigos lá do LGBT, como é que é lá, os caras lá, se eles soubessem que o céu era colorido, eles se convertiam. Se os amiguinhos lá que tá com desvios sexuais, assim, se eles soubessem que o céu é colorido, já começa com as nações. Tem nação amarela, nação negra, nação morena, nação parda, nação branca, nação vermelha. Só em olhar para a cara do povão já vai ser colorido. É ou não é? E as cores quem inventou foi Deus. Então fique em paz, não tenha medinho. Depois que chegou lá, a questão é chegar lá. E é pelo sangue, não é pelo que você faz. Não é pelo que você faz. Pastor, mas quando o senhor fala assim, pastor, o senhor está nos incitando a pecar. Não, não estou não. O Filho de Deus anda na prática da justiça. O Filho de Deus peca, mas quando peca, uma angústia, uma tristeza segundo Deus toma o nosso coração. A consciência acusa, o Espírito fala, a gente fica incomodado. O nascido de novo, o Filho de Deus mesmo, porque você pode frequentar uma igreja e não ser filho de Deus. Você pode dar o dízimo, tomar ceia e não ser filho de Deus.
Por favor, irmãos, não acha que você vir tomar ceia, batizou bonitinho, vou para o céu. Não, porque aí então você seria igual as religiões romanas. Você faria alguma coisa e seria salvo. É muito fácil. É muito fácil, você confessa, levanta a mãozinha, batiza e acabou. Não, não é o que você faz, é o que Jesus faz em você. Ele fez e você fez, então pode tocar o barco. O Filho de Deus até erra, até cai, só que ele se incomoda, ele se levanta outra vez, ele pede ajuda, ele busca a Deus, porque ele sente falta de Deus, amém? Então eu só queria retomar isso e concluir então. E concluir. Não tenha medo, tá bom? Então os habitantes da Nova Jerusalém, é o terceiro e a gente acaba. Os habitantes da Nova Jerusalém devem aguardar a vinda de Jesus ansiosamente, querendo a vinda. Agora começou a novelinha agora aí, né? Vocês sabem que eu já falo aquela frase antes da novela. Eita mundo bom, né? Eita mundão bom. Eu já falo isso, olha. Na verdade essa frase eu aprendi quando eu trabalhava na gráfica. Eu tinha 16 anos e tinha um amigo lá que ficava assim, na porta da gráfica assim, ó. Aí passava a mulherada, aí ele falava assim: eita mundão bom, não acaba não, viu? Isso eu tinha 16 anos. Eu sei que não faz muito tempo, mas é assim que eu ouvi essa frase. Então não vem falar que eu falo isso pela novela não. A novela que copiou de mim, em algum lugar copiou de mim, ou do meu amigo lá. Amém? Então o cristão, esse é o terceiro ponto, a gente encerra. Deve aguardar, deve querer a vinda de Jesus ansiosamente, deve desejar. Irmãos, se um cientista fosse realmente inteligente, se convertia. Vou repetir. Se os cientistas da NASA fossem realmente inteligentes, eles se convertiam. Porque os bichinhos ficam lá, eles fizeram a faculdade, depois fizeram doutorado, depois fizeram divindade, depois fizeram eternidade, e por aí, fizeram um monte de coisa, e eles nunca vão pisar no sol. E você vai. Você vai pisar ou não vai? Quer dizer, e o sol é uma estrela de quinta grandeza, né? Quinta. É quinta, né? Ou é quarta? Quinta. Quinta grandeza, ou seja, uma estrelinha para nós. Tem outras estrelas de outras grandezas, né, irmãos? Então, quando você for para o céu, você pode dar um pulo no sol. Sem colocar assim, sem colocar gelo na cabeça. Nada de gelo, você vai lá no sol. Se o sol falasse, você poderia fazer: bom dia, sol. Há muito tempo eu queria te conhecer. E os cientistas vão ficar chupando o dedo. Porque eles estudam e nunca vai chegar lá. Entendeu? Vocês aí de 25 anos que assistiram aí Dragon Ball Z, né? Os caras de 25 que foram viciados lá no Dragon Ball Z, entendeu? Tudo aquilo lá nós vamos experimentar. Toda aquela força, aquele poder, sumir, caminhar, correr no sol, andar em volta do sol, você entendeu? Só não vai ter aquelas bolas lá, como é que é o nome das bolas mesmo? As esferas, não é isso? É isso mesmo, então? Você que assistiu o Dragon Ball Z, é isso? Então, nós vamos ver aquilo lá, irmãos. Aquele poder, aquela unção, aquela energia toda, nós veremos. Os caras que escreveram o Dragon Ball Z não vai não. Fica na imaginação. Então você deseja ansiosamente a volta de Jesus? Então é esse o ponto que eu quero abordar agora. E nesse ponto, assim, ó, vamos lá. Número 1, a subdivisão. Leia comigo o versículo de número 13. O versículo 13, 22, 13. Então, primeiramente, ansiar, desejar a volta do noivo de Jesus. E aí eu quero falar sobre a identidade dele no versículo 12, ó. No versículo 13, ó. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio, o primeiro e o último. O princípio e o fim. É a identidade do nosso noivo. Eu aguardo a vinda dele. Quem é ele? A identidade dele é essa, ó. Ele é o alfa e o ômega, primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, tudo está no meio dele. Se há um começo, ele é o começo. Se há um fim, ele é um fim. Você está onde? No meio dele. Entre o começo e o fim, o princípio e o fim. Eu aguardo essa vida. Não tem nada antes dele e nada depois dele. Tudo se resume nele, ele é eterno. Então a identidade dele é que ele não tem começo, ele não tem fim. Ô, irmão, não vale a pena esperar esse Deus? Não vale a pena esperar esse noivo? Porque nós somos a noiva, amém? E os irmãozinhos aí meio machista aí, você também é noivo, irmão.
O irmão homem também é noiva. Não vem, não, eu sou pastor, que negócio é esse? Eu sou noivo. Não, você é noiva. Senão você não vai. Ou você é noiva de Cristo ou não vai. Aí as mulheres saem ganhando. Entendeu? Tem alguns preconceituosos aí, não, não sou. Versículo de número 16. A identidade, o subtópico é a identidade dele. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Às igrejas. Viu como está ligado lá no primeiro ciclo? Lembra das 7 igrejas do Apocalipse? Então, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Identidade, eu sou a raiz e a geração de Davi. Essa aqui é uma das loucuras do Evangelho, sabe? Olha para mim aqui. Essa aqui é uma das loucuras do Evangelho. Raiz não é a mesma coisa que geração. Geração é o que vem a seguir. Raiz é o que vem antes. Então por isso que lá no Hebreus e no Salmo, o Davi entrou em paranoia. O Davi ficou assim, ué, disse o Senhor ao meu Senhor? Ué, Deus disse para Deus? Ué, mas o meu Senhor não é filho de Davi? O Davi entrou em paranoia. Mas não é meu filho? Ué, como é que o Senhor disse ao meu Senhor, o meu Deus disse ao meu Deus? O Davi não entendeu muito bem isso não. Davi entrou na paranoia. Ele não sabia, ele só falava, ele não sabia o que significava. Era isso. O filho de Davi também era o pai de Davi. É uma das loucuras do Evangelho. Sabe as loucuras? Se você quer ser o maior, seja o... Isso vale para o mundo? O mundo é assim? Quem no mundo é o maior? O maior. Quem tem, né, não é? Quem tem? No mundo, quem morre, morre. E para Deus, quem morre, vive. Amém, irmão? Amém? No mundo, quem sobe, sobe. E para Jesus, quem sobe, é o que desce. Amém, irmão? É isso aqui, uma loucura do Evangelho. Ele é a raiz, ele é a geração. É a identidade. Então, esse Deus que não tem começo e não tem fim, alfa e ômega, princípio e fim, primeiro e último, e depois raiz e geração, é a identidade do meu noivo, do nosso noivo. Amém, queridos? Você espera a vinda dele? De verdade mesmo? Ou será que você daquele assim, eu quero casar antes, pastor? Irmãos, bom, então eu vou falar uma coisa triste, talvez você não goste, mas se quando você ouve falar da vida de Jesus, você fala assim, eu quero casar primeiro, você tem grande chance de não ser filho de Deus. Porque o Filho de Deus, irmãos, arde dentro de si a presença de Deus. Então vocês solteiros aí, se de repente você está aí, não, eu quero é casar primeiro, eu quero é dar um cata na minha futura mulher. Tudo bem, eu até entendo o seu sentimento, eu compreendo você. Mas talvez você não seja filho de Deus. Seja um bom amigo aqui da igreja, um frequentador, dizimista, batizado. Porque o nascido de novo ama a vinda do noivo. Você ama a vinda do noivo de verdade, não se engane. Não tenha medo de ser realista. É muito importante você descobrir que não é filho de Deus ainda, é muito importante. Se de repente nessa noite o Espírito Santo te convencer de que você ainda não é filho dele, é só você falar assim, eu quero ser filho. Eu quero ser. Aí fala hoje, fala amanhã, porque não sou eu que faço o Espírito Santo gerar você. Não sou eu. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida, até que você por dentro, não é aqui na cabeça, no seu crânio, aqui dentro você se convença. Porque o Espírito não nos acusa, ele nos convence. Amém, irmãos? Então a identidade dele é que ele é o primeiro, o último, o princípio, o fim, o alfa, o ômega. Se tiver um começo, ele é o primeirão. Se tiver um fim, ele é o finzão. Mas ele é alfa e ômega. Antes do começo e depois do fim, é ele, tudo está nele. Jesus disse, irmãos e irmãs, olha o que ele disse: todas as coisas foram criadas pelo Verbo, por Jesus. Isso eu sabia, pastor, mas olha o que vem depois, presta atenção aqui, olha só, vou repetir para você. João 1, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio de Jesus. Vou repetir outra vez. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus.
Aí tudo bem, mas olha o que vem depois. E sem ele, e é um acusativo ali, é um direcionamento, sem ele, sem Jesus, e sem ele, nada, nada, nada do que foi feito se fez. Por que eu faço questão de frisar isso? Eu faço questão de frisar isso, porque sempre que você pensa em criação, você pensa em Deus Pai. E não é. E não é. Sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Você já conheceu esse Jesus, meu irmão, minha irmã? Já experimentou esse Jesus, ou você experimentou a denominação metodista, a denominação batista, a denominação assembleiana, a denominação presbiteriana? Já experimentou Jesus, irmãos? Porque não é aqui, é aqui dentro do seu coração. E não é na bomba cardíaca, não. É na sua mente interior. Essa é a identidade dele. Segundo, ele promete vir sem demora. Olha só, verso 7, 22:7. Eis que venho sem... Versículo de número 12. Eis que venho sem... Eis que venho sem... Versículo de número 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem... Ele é aquele que promete vir sem demora. Aí você fala assim: pastor, desde que eu sou criança, eu ouço falar isso. Desde que eu sou criança, pastor, faz 2000 anos que ele falou que viria sem demora, e já passou 2000 anos. Sabe por que eu e você desabafamos assim? Porque somos egoístas. Sabe o que Pedro diz sobre isso? Por que será? Porque esse mesmo problema que você tem aí, mas ele sempre falou, tem 2016 anos, pastor. Como é que vem sem demora? 2016 anos ele não veio ainda. Essa mesma invocação e exclamação aconteceu na época do Pedro, lá na sua epístola, e aconteceu também, sabe na qual época? Na época dos Tessalonicenses. Paulo escreve as 2 cartas aos Tessalonicenses. Lembra? Quem lembra que Paulo escreveu aos Tessalonicenses? Quem lembra disso? Paulo escreveu aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Colossenses. E Paulo também escreveu aos Tessalonicenses, sim ou não? E sabe por que ele escreve? Ele escreve porque muitos estão falando que ele não vem não. Que se já veio e nós não vimos. Essa coisa dele vir não tem não. Aí Paulo escreve as 2 cartas para dizer: não é isso não, ele não veio não. Ele não veio, mas ele virá, ele vem rápido, ele vem como ladrão. É lá que o Paulo fala, ele vem como ladrão, sem avisar. Essa mesma fala e essa exclamação que nós temos, já tiveram nos dias lá, mas ele vem sem demora. Mas o Pedro fala para nós, o apóstolo Pedro, e aí eu gostaria que você, sem perder Apocalipse, lesse comigo mais uma vez o Pedro. Mais uma vez, você precisa ler comigo a segunda epístola de Pedro, que aí por que isso? Por que ele demora, se é que demora? Por que ele demora, se é que demora? Porque não é uma demora. E por que é isso? Por que será? Né? 2 Pedro, no capítulo de número 3, 2 Pedro, no capítulo 3, que vai dizer, eu li isso aqui há um tempo atrás aqui, capítulo 3, versículo 8. Olha só. Vamos ler? Vamos ler a partir do versículo 6. Vamos ler a partir do 6. 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Vai passar pelo fogo. Esse céu que você vê agora e essa terra que você vê agora, vai passar pelo fogo também. Reservados para o dia do... e destruição dos homens... ímpios, destruição, condenação. Há todavia uma coisa, amados. Estou no verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns de vocês julgam demorada.
Que foi que ele disse lá em Apocalipse? Eis que eu venho sem... Olha só, se não é o mesmo problema que nos dias de Pedro. Ó. Pedro escreveu isso aqui há 2000 anos atrás, gente. Olha só, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, para convosco. E por que que parece demorar? Por que que demora, se é que demora? Olha aí, olha aí, olha aí. Porque ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, olha só, se Jesus viesse há 50 anos atrás, quantos aqui iria para o inferno? Levanta a mão. Olha só, há 50 anos você existia? E se Jesus voltasse há 50 anos? Levanta a mão agora, de verdade, quem aqui iria para o inferno? Tá vendo só? E aí, você queria ir para o inferno? Você gostou de receber a salvação? E por que que o Senhor não pode esperar o tempo certo então? Pegaram ou não pegaram? Se você nascesse há 50 anos atrás aqui, meu irmão, só uns 10 irmãos aqui seriam salvos. Porque encerraria o tempo da salvação. Só uns 10 aqui, todos nós nos perderíamos, irmãos. Por que é que parece demorado? Porque ele está aguardando até que todos se arrependam. Ele sabe, ele já sabe o que vai acontecer, ele apenas não destinou. Está me entendendo aqui? Ele não destinou. Como os presbiterianos às vezes dizem, que uma vez salvo, salvo para sempre, que está destinado, não sei o que, não sei o que. Não está determinado quem vai e quem não vai, mas todos vão ouvir. Você quer que as pessoas tenham oportunidade? Quem quer aqui que as pessoas tenham oportunidade? Todos nós queremos, né, irmãos? Eu quero que todos tenham oportunidade. Eu quero que todos ouçam o Evangelho. Bom, se ele vier amanhã, pronto, acabou a chance. Isso hipoteticamente, né? Se você levar à última instância, a fala, ela é doida. Apenas em última análise. Amém? Então por que que parece retardar? Por quê? Eu estou forçando aqui a falar que demora, mas não demora, porque ele diz, eis que eu venho sem demora. Se ele disse eu venho sem demora, então ele vem sem demora. Você crê nele? Então 9 de novo. Não retarda o Senhor a sua promessa, não é tarde não. Por que não é tarde, irmãos? Para você porque você vive no máximo 100 anos, né? Anteontem morreu o japonês, o homem mais velho do mundo, né? 112 anos, agora tem uma senhorinha agora mais velha que ele, ainda viva. Mas nós vivemos aí 100 anos. Mas para Deus, irmãos, 1000 anos é como um dia. Bom, vamos levar isso aqui literalmente. Vamos pegar, não é assim que vê. Vamos pensar, se 1000 anos é como um dia, e nós estamos no ano 2000, quantos dias se passaram? Quantos dias passaram? 2. Então se demorar 3 dias, é 3000 anos. Tá bom. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Pegaram? O que eu quero dizer, irmãos? Não importa a parte temporal, a questão temporal, irmãos. Importa que você esteja na cruz. Importa que você esteja rendido. Importa que você ame o Cordeiro. Irmão, se amanhã você acordar, Jesus estará com você. Se amanhã você morrer, você estará com Ele. Assim, irmãos. Tô nem aí não. Se amanhã você acordar, Deus está com a gente, está com você. Se não acordar, você estará com Ele no paraíso, meu irmão. É assim. Então, Jesus disse, nem o Filho conhece quando vai voltar. Ele na sua carne, hoje não, mas nos dias da sua carne, Ele disse, nem os anjos sabem, nem o Filho sabe. Isso o Pai reservou para a sua própria autoridade. Só o Pai sabe. E reservou para Ele. Não compete a mim marcar os dias. O dia pouco importa. Eu sei que o Senhor não retarda. Amém? Porque para Ele um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua vinda. Ele não retarda a sua vinda. Verso 10. Virá entretanto como um ladrão. Como é que o ladrão vem? Aí, cuidado para interpretar. Jesus não é ladrão não, viu, irmão? Jesus não é ladrão. Diga para o seu vizinho, Jesus não é ladrão. Diga só que o ladrão esperto não avisa antes de roubar uma casa.
É, Jesus também. É esse o aspecto, só esse aqui. Ele vem sem avisar. Ele dá sinais, mas ele vem sem avisar. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Amém? Agora vai para Apocalipse, né? Vai para onde nós estamos, vai lá para Apocalipse e vamos continuar. Então no verso 7, 22:7, eis que venho sem demora. Verso 12, eis que venho sem demora. Verso 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Então para você que almeja ansiosamente, que deseja ansiosamente a vinda, primeiramente a identidade dele, ele tem identidade, viu? Não é um qualquer não, ele é a raiz e a geração de Davi. Segundo, ele diz que vem sem demora. Então cuidado, porque ele vem sem demora. É essa a lição que nós temos aqui. Filho da luz anda como luz, sal da terra anda como sal. Você é filho da luz? Sim, eu sou. Então ande como filho da luz. Não fica pegando as entrelinhas para andar errado não. Amém, irmãos? Não fica pegando as entrelinhas não. Ah, Jesus é amor. E aí vive uma vida dissoluta. O tanto que ele é amor é o mesmo tanto que ele é juízo. Então anda como filho da luz. Você é filho da luz, não é? Então ande como filho da luz, porque ele vem sem demora. Ele vem sem demora. É dessa forma que ele vem. Terceiro ponto, 2 clamores no versículo 17. 2 clamores, 2 orações que nós temos que fazer, né? Olha para cá, esses que almejam ansiosamente a vinda dele, tem 2 orações a fazer, entre outras 2 principais que não pode deixar de ter. Verso 18, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. 2 clamores tem aqui. Lê de novo comigo. O Espírito e a noiva, não é 2 pessoas clamando, 2 clamores. Tem 2 pessoas clamando aqui. Esse Espírito clama através de nós, em nós, dizendo, vem. Quantos aqui querem a vida de Jesus? Levanta a mão de novo. De verdade, quantos querem que Jesus volte logo? Então você tem que ter 2 clamores, 2 orações. Olha lá, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, vem. Então nós dizemos, vem. Nós dizemos, vem. Olha para cá, para ele. E dizemos ao mundo, vem. 2 clamores. Dizemos a Jesus, ora vem. Olha aí o versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas dizem, certamente venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Nós falamos, vem, Senhor Jesus. Vem logo, Jesus. Eu quero encontrar-me com o Senhor de uma vez por todas. Mas nós não olhamos só para cima. Nós olhamos para o mundo. E dizemos ao mundo, vem. Dizemos às pessoas, venham. Esse é o problema lá de Atos capítulo 1. Lembra quando Jesus ressuscitou? Diga assim. Lembra mesmo? Ele ressuscitou, ficou 50 dias no meio dos discípulos, 50 dias, amém? 40 mais o 10 que ele voltou, 50 dias entre os discípulos. Depois no capítulo 1 de Atos ele foi subindo, quem lembra essa leitura? Lembra? Capítulo 1 de Atos, ele foi subindo, e todo mundo olhando, 500 irmãos. Quem fala 500 é o Paulo escrevendo aos Gálatas. Quem dá o número é o Paulo. Lá em Atos não fala o número. 500 irmãos olhando e vendo Jesus subir. Ele foi subindo, até que desapareceu. Depois que Jesus desapareceu, como é que os 500 irmãos ficaram? Imagina você lá, no Monte das Oliveiras,
olhando para Jesus, e Jesus flutuando no ar, subindo, dando as palavras, ide por todo mundo, pregar o evangelho, subindo, 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 até que desapareceu. Imagina você lá, depois que ele subiu e desapareceu, como é que você ficaria? Pode falar para mim, irmão. Para de ser espertinho aí, vai. Como é que você ficaria? Assim, ó. Ó. Não é assim que você ficaria? Não? Então só eu, então, que não sou convertido mesmo, então. A gente fica assim, ó. Puxa, ficou todo mundo olhando para cima, todo mundo assim. E quem que mandou eles parar com aquilo? Vocês não leram mesmo, né? Vou te contar, viu? Então vocês vão ler agora, viu? Agora não, em casa. Vai ler Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15. É uma tarefa para vocês, ler em casa. Todo mundo olhando para cima. Aí depois ele sumiu e todo mundo ficou lá assim, ó. Panguando lá assim, né? Ai, que lindo. Foi embora, né? Ele foi. Puxa, ele foi. Aí apareceram 2 anjos. O que os anjos disseram? O que vocês estão fazendo aí olhando para cima? O que vocês estão fazendo olhando para cima? Tem mais o que fazer não, cambada? Entenderam o que quer dizer? O que vocês estão fazendo para cima? Chega. Então duas mensagens. Duas mensagens nós temos aqui. Olhamos para ele e falamos, vem, Senhor Jesus. E olhamos para o mundo e dizemos ao mundo, venham. Dizemos às pessoas, venham. Amém, irmãos? Não esqueça, irmãos, que tem gente para ser salva. Não fica pregando apenas no seu gueto familiar. Prega o evangelho. Qual que é a mensagem? Eu vou ter que demorar um pouco mais hoje, tá bom? Para concluir isso aqui. E qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Jesus. Olha lá. Quem quiser receba de graça a água da vida. Jesus disse, eu sou a água, não disse? Aquele que beber de mim jamais terá o quê? Então qual é a mensagem? Jesus. A mensagem não é assim, Jesus é água. A mensagem é Jesus. Não é a placa da igreja, que aqui tem bênção, aqui tem cura, que aqui os relacionamentos são bons. Não, não é nada disso. A mensagem é Jesus. Jesus. É essa a mensagem. Então 2 clamores e uma mensagem. A mensagem é Jesus. Não há outro que nos satisfaça, gente. Não há outro que nos alimente. Ele é a nossa razão. Ele é o que enche o nosso vazio. Jesus é a razão. Ele é o motivo. Ele é o que mata a sede. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. A mensagem da igreja não pode ser outra. A mensagem da igreja não é prosperidade. Não. Venha para cá para a campanha para ficar rico. Que mané ficar rico? O Cristo que nasceu no meio de gado. Oh, meu Deus do céu. Venha para o culto da prosperidade. Que prosperidade? Eu creio em prosperidade no meu coração. Eu como e gosto de comer. Eu bebo e gosto de beber. Eu me divirto. Isso é prosperidade, é você comer e gostar do que você comeu. Porque tem muita gente com muito dinheiro e não tem prazer, não tem paz. Tem muitos ricaços aí, ó, que daria tudo que tem para ter uma hora sua. Então a mensagem é Jesus. Não é campanha disso, campanha daquilo outro. Nós não enchemos essa igreja por causa de campanha, não. Você que já está aqui há alguns anos sabe que você vem aqui por causa da palavra, por causa da unção, por causa da autoridade de Deus sobre a sua vida. A mensagem é Jesus. Não há outra mensagem. Não há mensagem motivacional para levantar o seu ânimo, para você ficar felizinho. Isso não é a mensagem. A mensagem é Jesus. Venha e beba de graça. Hoje tem algumas igrejas que para entrar você tem que pagar. Tem que pagar para entrar. E se você na hora da oferta não levar uma oferta gorda, eles te olham estranhamente. A mensagem é Jesus. Ele é a nossa mensagem. Ele é a mensagem.
Verso 20 ainda: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. A última promessa: eu venho sem demora. E a última oração. Nós temos aqui a última promessa: eu venho sem demora. E temos a última oração. Qual é a última oração que está aí? No fim do versículo 20. Ora, vem Senhor Jesus. Essa é a última oração. Ou seja, o Apocalipse acaba com a oração: ora vem Senhor Jesus. Então é assim que eu fecho o Apocalipse, dizendo: ora vem Senhor Jesus. Essa é a sua oração: vem Senhor Jesus. Pode vir mesmo Jesus, vem Senhor Jesus. Ele diz: eu venho sem demora. É a promessa dele, é sem demora. Se você acha que ele demora, você está equivocado. E a última oração: ora vem Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por gentileza. Não saia do seu lugar agora. Abra o seu coração. Ah, Senhor amado. Levanta a sua voz, querido. Feche os seus olhos e fale com Ele do seu jeito. Conversa com Ele do seu jeito. Conversa com Ele da sua maneira. Mas fala com Ele. O que a palavra falou com você, confessa agora diante dele: eu entendi, Senhor, que eu estava errando nisso, naquilo, e eu me arrependo nessa noite. Eu me arrependo nessa noite, Senhor. Eu me prostro aos seus pés e eu me arrependo. Abra o seu coração e se renda a Ele.